Princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier congrega um conjunto de informações que tratam da forma como uma reação química em equilíbrio reage ou como ela responde a um estímulo externo, um estímulo que pode congregar várias situações. O princípio de Le Chatelier pode ser dado da seguinte forma, por a seguinte expressão. Quando qualquer dos fatores que determinam as condições de equilíbrio de um sistema reacional sofre uma modificação, o sistema altera seu estado de maneira a reduzir o efeito da modificação. Agora, quais são essas modificações? São várias possíveis. Começando pela variação das concentrações, então nós vamos estudar, por meio do princípio de Le Chatelier, o efeito da variação das concentrações em uma reação que já se encontra em equilíbrio, o efeito da variação do volume ou da pressão, isso particularmente voltado para espécies gasosas ou para equilíbrio envolvendo sistemas gasosos, o efeito da temperatura e o efeito do catalisador. Vamos começar com o efeito da concentração. Bem, para ilustrar e tentar ser o mais objetivo possível, nós vamos observar um exemplo envolvendo a reação de complexação do íon ferro 3 com o íon tiocianato, sendo o primeiro amarelo pálido, a solução do primeiro forma uma coloração amarela pálida, enquanto o segundo é incolor. De modo que se nós tivermos quantidades pequenas desses reagentes, a tendência é que a coloração da mistura seja o amarelo pálido, já tendendo para o vermelho, que é a cor do complexo formado. O que nós vamos observar é que, com um certo tempo, o equilíbrio, como esperado, é estabelecido. E aqui embaixo nós temos diferentes figuras mostrando o efeito quando nós alteramos as concentrações de uma das espécies presentes. Por exemplo, no primeiro caso, quando nós adicionamos cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3. Na prática, isso implica uma adição de ferro 3. Vejam, estando o sistema em equilíbrio, no momento que nós adicionamos uma quantidade de um dos reagentes, qualquer que seja eles, nesse caso aqui o ferro, nós estaremos perturbando o equilíbrio, nós estaremos criando uma situação ou uma mistura reacional diferente da do equilíbrio. Então, naturalmente, a razão entre as concentrações, reagentes e produtos tem que ser constante, né? Isso é estabelecido pelo próprio equilíbrio químico. Então, para que essa razão entre concentrações de produtos e reagentes, considerando os coeficientes estequiométricos, que são os exponenciais nesses casos, eles vão ter que ser alterados. Essas concentrações vão ter que ser alteradas, né? Então, a alteração vai ser feita de que forma? Olha, se a alteração do equilíbrio químico aqui nesse ponto, ou nesse exemplo, é feito mediante a adição de um dos reagentes, a resposta do sistema vai ser consumir esses reagentes. Então, ao consumir os reagentes, nós vamos observar a formação de produto. Como o produto tem uma coloração vermelha característica, nós observamos aqui no Becker a coloração vermelha aparecendo. O mesmo deveria ser observado se nós adicionarmos tiocianato. Veja, o tiocianato é incolor. Então, quando se adiciona o tiocianato, nós observamos a mudança para a coloração avermelhada, que é o produto. Ou seja, o sistema em equilíbrio foi modificado mediante a adição do tiocianato. O sistema responde consumindo esse tiocianato e, como consequência, nós temos a formação do composto vermelho. Veja esse outro exemplo interessante. O que acontece se nós adicionarmos o ácido oxálico? Antes de mais nada, é importante observarmos que o ácido oxálico ele não faz parte como reagente ou como produto dessa reação. O que acontece é que esse composto, particularmente o íon oxalato, ele complexa com o íon ferro e, portanto, remove o íon ferro de solução. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nesse exemplo, é removendo o ferro 3. Nós vimos há pouco como o sistema se comporta quando há a adição de ferro 3. Nesse caso aqui, quando nós removemos o ferro 3, e portanto, como nós perturbamos esse equilíbrio, a tendência é que o sistema responda formando mais ferro 3. Então, a reação vai se processar no sentido inverso, vai ser favorecido o sentido inverso dessa reação. Então, o componente vermelho é decomposto, o complexo é decomposto, formando mais ferro 3, que havia sido removido. Observem aqui embaixo a reação, né? Ácido oxálico reagindo com ferro 3, o ferro forma um complexo, portanto sai daquele formato,
E aí, para compensar isso, o equilíbrio vai ser restabelecido com a decomposição do complexo vermelho, formando mais ferro 3. E algo semelhante vai ser observado se nós adicionarmos cloreto de mercúrio 2. O cloreto de mercúrio 2, ele reage com íon tiocianato. Então, o íon tiocianato vai ter sua concentração reduzida, consequentemente, o sistema vai responder consumindo o produto para gerar mais tiocianato. E aí a gente observa a perda da coloração avermelhada. Existem vários exemplos semelhantes a esse, mas eu acho que esse exemplo torna bem claro por conta do aspecto visual que se torna evidente quando modificações nesse sentido são feitas. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco do efeito da pressão. O efeito da pressão, ou o efeito do volume, está relacionado com gases, porque, embora espécies líquidas possam sofrer influência da pressão, essa influência é muito pequena. Então, de fato, vai ser considerado apreciável quando tivermos espécies gasosas envolvidas. Algo que nós precisamos levar em conta. Primeiro, as mudanças de pressão, como mencionado, têm pouco efeito na concentração dos sólidos líquidos, mas traz efeitos significativos para os gases. E quando se trata de gás, nós podemos utilizar a equação de Clapeyron, em que o produto pressão-volume é igual a quantidade em mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. A gente pode remanejar essa equação para deixar a pressão em destaque. E a gente vai conseguir tirar algumas considerações importantes disso. Veja, quando a temperatura for constante, N e R vão ser constantes. Quer dizer, se você altera a temperatura, você não modifica a quantidade de substâncias no meio reacional, a menos que ocorra uma reação. E é justamente nessa reação, ou nas reações, que a gente vai observar o efeito. Vejam também que há uma relação inversamente proporcional entre volume e pressão. Se ocorre uma diminuição do volume, a pressão aumenta, e vice-versa. Além disso, o sistema pode diminuir sua pressão se diminuir o número total de moléculas dos gases. Ou seja, a pressão vai influenciar na reação, no sentido da reação. Vamos pegar como exemplo a reação entre o dióxido de enxofre e o oxigênio para formar o trióxido de enxofre. São espécies gasosas que apresentam constante de equilíbrio alta, isso para uma temperatura de 1000 Kelvin. E vamos pegar uma ilustração, ou vamos observar nessa ilustração, um recipiente de volume de 10 litros, contendo aqui na parte superior um êmbolo, que pode ser utilizado para, mediante o deslocamento, reduzir o volume, ou seja, aumentar a pressão. Nós partimos de uma mistura inicial contendo 0,68 mols de SO3, 0,32 mols de SO2 e 0,16 mols de oxigênio. O que acontece se nós reduzirmos esse volume de 10 litros para 1 litro? Essa redução de volume é feita baixando o êmbolo de modo a comprimir as espécies gasosas ali presentes. Para que a gente possa observar o efeito dessa perturbação no equilíbrio químico, nós temos que nos atentar para a quantidade em mols de reagentes e produtos. Olhem na equação química que nós temos 2 mols do primeiro reagente e 1 mol do segundo reagente, enquanto são formados 2 mols do produto. Quer dizer, ao todo, considerando os reagentes, há 3 mols, que quando reagem formam 2 mols de produto. Vejam que temos 3 mols de reagentes para 2 mols de produtos. Então, quando nós diminuímos o volume e, portanto, aumentamos a pressão, nós estamos provocando um efeito no sistema que estava em equilíbrio. Então, se nós promovemos um efeito aumentando a pressão, o sistema vai responder de que forma? Vai responder de modo a tentar reduzir essa pressão. Como é que ele reduz essa pressão? Deslocando ou favorecendo o sentido da reação de modo a formar espécies em menor quantidade. Nesse caso aqui, se tem 3 mols de reagentes e 2 mols de produto, o aumento da pressão vai implicar no favorecimento da formação de produtos. E aí, como consequência, a gente vai ter isso aqui. Vejam, a quantidade de produto observado quando o equilíbrio foi restabelecido foi de 0,83 mols, maior que os 0,68 iniciais, enquanto SO2 e oxigênio tiveram suas concentrações reduzidas. Então,
O que nós precisamos observar para uma temperatura constante é que, quando a pressão é variada, o sistema responde de modo a: aumentou a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão, formando as espécies que estão presentes em menor quantidade. Nesse caso, produtos, mas poderia ser o inverso, poderia ser reagente. Se a gente aumentasse o volume, diminuindo, portanto, a pressão, o sistema seria deslocado para restabelecer o equilíbrio, formando mais reagentes, tá? Então, nós temos aí essas possibilidades para se trabalhar. Ok. Só uma última informação. Se a pressão total do sistema for aumentada a volume constante, mediante a adição de um gás inerte, ou seja, um gás que não participa da reação, a pressão parcial de cada espécie no equilíbrio não muda, tá? Então, existem duas formas da gente trabalhar para uma temperatura constante, da gente modificar a pressão, que é diminuindo o volume, diminuindo ou aumentando o volume, claro, ou introduzindo um gás inerte, né? Nós vamos observar um aumento da pressão, mas as pressões parciais das espécies envolvidas na reação permanecem constantes, portanto, o quociente reacional não é alterado. Fiquem atentos a isso. Vamos agora ver o efeito da temperatura. Vamos discutir um pouco o efeito da temperatura. Para avaliarmos, então, o efeito da temperatura sobre o sistema em equilíbrio, uma reação em equilíbrio, nós temos que levar em conta se a reação libera ou absorve calor, ou seja, se a reação é exotérmica ou endotérmica. No caso de uma reação envolver um processo exotérmico, nós podemos considerar a variação de energia entre os reagentes e os produtos. Logo, aqui nesse gráfico da esquerda para a direita, nós teríamos a representação do andamento da reação. A variação de energia, portanto, seria negativa. E nós podemos considerar também que, além de termos essa variação de energia entre reagentes e produtos, nós temos aqui a figura da energia de ativação, que é um componente cinético, mas que tem uma relação estreita com essa abordagem que nós vamos fazer aqui agora. A energia de ativação é representada por essa seta azul, mas nós podemos também identificar a energia de ativação no processo inverso, que seria representado por essa seta da direita. No caso do processo endotérmico, nós teríamos o inverso, ou seja, a diferença de energia entre reagentes e produtos seria tal que há mais energia nos produtos, portanto, absorção de energia. E aqui nós teríamos novamente a representação da variação de energia, essa variação, como sendo nesse caso positiva, e também as energias de ativação, sentido direto e sentido inverso. Uma forma de nós avaliarmos o efeito do aumento da temperatura é considerar que quanto mais alta está a temperatura, mais favorecido vai ser aquele sentido em que a energia de ativação é menor. Ou seja, no caso de um processo exotérmico, ao aumentarmos a temperatura do sistema, vai ser favorecido o sentido inverso, ou seja, favorecido em função dos reagentes. A reação direta tende a se processar em menor intensidade. E o contrário vai ser observado nos processos exotérmicos. Quando nós aumentamos a temperatura, veja, o favorecimento vai no sentido daquela energia de ativação menor, e, portanto, há um favorecimento com o aumento da temperatura de formação de mais produtos, no caso de uma reação endotérmica. Então, é importante assimilar bem a diferença entre os dois e ter cuidado, claro, para não confundir um com o outro. Agora, vejamos uma outra forma de verificar esse efeito, levando em conta a maneira como nós podemos representar o calor como um reagente ou como um produto. Por exemplo, para uma reação endotérmica, em que a variação de entalpia é maior que zero, nós podemos tratar o calor como sendo um reagente. Para uma reação em que A mais B reage formando C mais D, nós teríamos o calor representado aqui desse lado. E aí, ao observarmos duas temperaturas diferentes, nós podemos identificar qual o impacto do aumento da temperatura. É sempre bom a gente falar em impacto do aumento de temperatura, porque a redução de temperatura vai ter o efeito oposto. Nesse caso, vejam, ao aumentar a temperatura de um sistema, nós estamos aumentando a quantidade de calor disponível nele. Então, uma perturbação desse tipo na reação química vai ser tal que esse calor tende a ser absorvido, e a absorção desse calor promove a reação no sentido direto, deslocando no sentido direto. E com isso nós concluímos que o aumento da temperatura, representado aqui nesse gráfico, né, temperatura mais baixa, temperatura mais alta, favorece o sentido dos produtos. O raciocínio inverso vai ser válido para uma reação exotérmica, onde o ΔH, a variação de entalpia, é menor que zero.
E aqui nós vamos considerar o calor como um produto. Nós reescrevemos a equação, só que agora com o calor representado aqui, reparem, como sendo um produto. Nesse caso, ao aumentarmos a temperatura e, portanto, a quantidade de calor disponível, a perturbação observada no sistema em equilíbrio vai ser compensada pela absorção desse calor, fazendo com que os produtos sejam decompostos a reagentes. Então, o aumento da temperatura, aqui da direita para a esquerda, melhor dizendo, vai favorecer o sentido dos reagentes. E aí, com isso, a gente consegue ter uma noção mais clara, né, mais sólida do efeito da temperatura sobre o equilíbrio. Vamos ver um exemplo sobre uma reação que tem um caráter visual muito fácil de se observar. É a reação entre um composto do cloro, ou melhor, um composto do cobalto com cloro, ou íon cloreto, se preferirem, que quando reage com água forma um composto de cobalto que é rosa. O primeiro composto é azul, o segundo composto é rosa. Então, se nós tivermos essa reação em temperatura ambiente, nós deveríamos observar algo semelhante a isso que nós vemos no tubo do centro. Ele tem uma coloração intermediária entre o rosa e o azul. Vocês podem perceber que está roxo. Um olhar microscópico, submicroscópico, nos mostraria a existência, a coexistência desses dois compostos. O hexaaqua-cobalto, que é rosa, e o tetracloro-cobaltato 2, que é azul. A mistura desses dois originaria essa cor observada. Essa reação, da forma como está escrita, é uma reação do tipo exotérmica. E como nós vimos, uma reação que libera calor, quando submetida a um aumento de temperatura, ela favorece a reação no sentido inverso, ou seja, no sentido do composto de cobalto com cloro. Então, se esse sistema representado aqui pelo tubo central for submetido a aquecimento, e dadas as considerações que nós fizemos agora, nós deveríamos observar a formação de composto de cobalto com cloro em detrimento do consumo de composto de cobalto com água, fazendo com que a solução passe a ser azul, a coloração azul passa a ser evidente. E é exatamente o que nós observamos nesse tubo. Esse tubo da esquerda representa o sistema original sendo submetido a um aumento de temperatura. Logicamente, se nós fizermos o contrário, se nós diminuirmos a temperatura para uma reação do tipo exotérmica, nós observaremos o favorecimento da reação no sentido direto. E assim, a formação de mais composto de cobalto com água, que é rosa. Logo, o formato, a coloração da solução é majoritariamente rosa. E vocês podem observar uns cubos de gelo no sistema que foi resfriado. Ok? Outro efeito muito importante é o efeito do catalisador, o efeito de acelerar a velocidade da reação. É claro que aqui a gente tem que observar que o catalisador acelera a velocidade, mas ele não altera o equilíbrio. E para tornar mais claro isso, vamos observar um gráfico em que, aliás, antes do gráfico, algumas observações, né? Primeiro, o catalisador reduz a chamada energia de ativação de uma reação, essa barreira energética. Então, ele diminuirá o tempo gasto, irá diminuir o tempo gasto para se atingir o equilíbrio, mas não vai modificar a composição no equilíbrio. Mas, claro, se você consegue aumentar a velocidade, você vai ter um ganho importante nesse sentido. Agora sim, o gráfico em que nós temos a variação de energia em função do prosseguimento da reação, em função da formação dos produtos, nós temos um perfil já característico, em que essa diferença aqui entre a energia inicial e a final é a energia de ativação. Nós temos a seta azul representando esse processo. Qual é o papel do catalisador? A introdução do catalisador a uma reação faz com que o caminho, o mecanismo da reação seja tal que a energia de ativação se torna menor. Então, essa diminuição da energia de ativação aumenta a velocidade. Mas, novamente, não há alteração na composição do equilíbrio. E onde é que isso vai ser útil? Em vários processos industriais principalmente. Um caso típico é o processo Haber-Bosch, no qual é produzido amônia utilizando nitrogênio atmosférico e o gás hidrogênio. Aqui nós temos uma representação do sistema em que os dois gases, nitrogênio e hidrogênio, são introduzidos em um sistema reacional, onde há, além de aumento de temperatura, aumento de pressão, a utilização de um catalisador de ferro. E a gente tem vários sistemas, sistema de resfriamento, inclusive,
até se chegar aqui um sistema de compressão para a formação da amônia, que é um composto extremamente importante, porque a partir dele são produzidos ácidos, são produzidos fertilizantes, explosivos, materiais que têm um grande apelo na indústria química. Agora, é interessante porque, vejam, a reação de formação da amônia, ela é um processo exotérmico. Então, como nós vimos, um processo exotérmico, ele é favorecido no sentido de formação dos produtos quando nós reduzimos a temperatura. Acontece que a constante de equilíbrio para essa reação é baixa. Então, o que é feito? E a velocidade da reação é muito baixa. Se nós baixarmos a temperatura, processo exotérmico, nós vamos favorecer a formação do produto, que é a espécie desejada, no caso a amônia. Porém, tem um detalhe importante, a velocidade da reação vai cair bruscamente. Então, o que é feito? Aumenta-se a temperatura para se conseguir aumentar a velocidade. Mas quando você aumenta a velocidade, você desfavorece o equilíbrio no sentido direto da reação. O que é feito, então, no final das contas, é uma compensação. Você aumenta a temperatura para aumentar a velocidade, mas diminui, no sentido do equilíbrio químico, você diminui a quantidade de produto formado. Então, você age uma temperatura que não seja nem tão alta, mas nem tão baixa para você ter essa compensação. E aí, para poder o efeito ser mais evidente, se trabalha com pressões altas, aí vocês lembram do efeito da pressão, e, claro, com o uso do catalisador. Há vários outros exemplos, mas por hora a gente vai ficar por aqui.